E aí a gente então convidou dessa vez a Sulênia, que é nossa colega de grupo. Acho que Oi. desde o começo. Sulênia era minha vizinha de bairro, de atendimento, me abandonou, foi para longe. E a Sulênia é psicopedagoga, clínica, e a formação da Sulênia já entrega porque ela começou na graduação em ciências contábeis, né, Sulênia? Depois Sim, fez licenciatura em matemática. Então vai ser bom que a gente vai ouvir matemática raiz. Fez raiz. pós-graduação na PUC, dá cursos, palestras. Se vocês começarem, se é que vocês já não seguem a Solene, vocês vão ver, chiquérrima, estava dando palestra no Einstein esses dias. Tem capítulo de livros, Solene é animadíssima no nosso grupo. E hoje vai falar para a gente um pouco, então, sobre a matemática, mas sobre o uso dos jogos. A gente pediu para ela trazer caso, né, que a gente gosta de pensar, fazer o raciocínio clínico. Então, Solênia, é com você. Fique à Ah, vontade. então tá bem. Boa noite, gente, tudo bem? Eu espero compartilhar aí com vocês um pouquinho do meu conhecimento clínico, tá bom? Raquel, pode começar, por favor. Raquel, é só um minuto. Pode começar a colocar? Deixa eu só falar uma coisa. Gente, hoje é uma conversa, então Isso. abra os microfones, fiquem à vontade para falar, não precisa falar só no chat, tá bom? É uma conversa. Para quem está Tá. chegando hoje, pela primeira vez na nossa conversa, pode abrir os microfones e conversar. Se quiser mandar pelo chat, a gente vai lendo também, mas fiquem à vontade, tá bom? É isso aí, pode perguntar mesmo, tá, gente? Quando a gente lê o título do jogo, a lógica, né, habilidades matemáticas em um caso clínico, logo a gente imagina o que está querendo significar o do jogo à lógica. Significa usar o jogo para a gente construir nossas habilidades matemáticas, né? Que através do jogo a gente começa a construção. E quando a gente fala em lógica, a gente já pensa, né, que seria a habilidade de pensar de uma forma organizada e coerente para resolver problemas, argumentar com clareza e tomar decisões fundamentadas. Então, o jogo, ele vem para nos ajudar, tá? Pode passar, por favor. Então, o jogo, como eu já disse, ele tem essa função, né? Ele nos ajuda a pensar, ele ajuda no nosso estruturar as regras, como os padrões e sequência, estimula a atenção, o planejamento de memória de trabalho, respeito às regras. E o jogo, ele é uma coisa tão gostosa, porque todo mundo gosta de jogar, né? Então o jogo ele está sempre inserido. Infelizmente, o jogo, ele agora, acho que já nesse século aí de 1980, que ele acabou sendo incluído no processo de aprendizagem, mas os jogos eles têm de origem europeia e africana, tá? Então eles vieram lá, da Europa para cá, e depois aí desse momento moderno que eles começaram a ser incluídos na educação. Então, eu vou um pouco rápido, tá, gente? Quem quiser tirar foto, pode tirar do slide, porque o tempo que a gente tem não dá para falar tudo direitinho. Pode passar, Raquel, por favor. Será que a gente nasce já sabendo matemática? Será que a gente aprende a formar de forma, pensar de forma lógica, né? Então, Piaget, ele nos dá essa fundamentação. Ele fala, que todo mundo conhece Piaget, ele fala que o pensamento matemático, ele não é algo inato, né? Mas sim é um processo construído. Então, a gente vai aprendendo a construir o pensamento lógico matemático de acordo com a nossa vivência, né? Com a nossa interação com o meio que a gente vive. Então, isso nos ajuda, né? E esse tipo de pensamento desempenha um papel essencial na formação de conceitos fundamentais, como números, quantidade, tempo e espaço. Não sei se vocês conhecem o Lino de Macedo, ele é um psicólogo, ele é um professor da USP, eu ouvi faz uns 20 dias, ele já está com 80 anos, mas ele continua sendo assim maravilhoso no trabalho dele ele traz, né, ele traz a importância dos jogos, né? Então ele
no livro dele, ele fala que o jogo não deve ser apenas recreativo, mas intencionalmente pedagógico, integrado ao currículo e coerente com os objetivos de aprendizagem. Então, ele não abre mão de que na aprendizagem os jogos eles precisam fazer parte dessa construção do conhecimento. Pode passar, Raquel. Se tiver rápido, vocês falam também, tá? Por favor. E os jogos, a gente sempre que vai pensar no jogo, a gente tem que pensar que ele tem função. Ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função de desenvolvimento das habilidades, ele tem uma função de interação e ele tem um formato, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Se eu vou usar o jogo, de que forma que eu vou usar o jogo? Qual é a minha finalidade? Geralmente, nós, como psicopedagogos, a gente usa mais nesse número 2, desenvolvimento das habilidades. Tá bom? Pode passar, Raquel. E quando a gente pensa em jogo, a gente também tem que pensar que o jogo ele ajuda muito na construção do conhecimento da matemática. E quando a gente pensa em, em conhecimento, né, da matemática, fazer essa construção, a própria a BNCC, ela nos dá assim, 5 grandes áreas que a gente precisa trabalhar, ver se os jogos eles contemplam essas áreas para que a gente possa ter certeza que a criança está aprendendo, né? Então é bem importante a gente ter essa noção, sim. Será que o jogo que eu vou trazer para minha criança, eu vou jogar, ele contempla na área da aprendizagem, contempla essas áreas? Né? Isso é uma coisa bem interessante da gente saber essa divisão da BNCC em relação à temática da matemática. Pode passar, Raquel. Quando a gente pensa em matemática, a gente está falando de uma criança, está falando de uma criança que ela aprende, mas como que será que se dá esse conhecimento matemático no cérebro? Onde que tudo isso acontece? Ele acontece, a matemática, a matemática, ela acontece aqui no lobo parietal, tá? É nessa região aqui que as coisas acontecem. Aqui tem o processamento numérico, o cálculo, a integração espacial, o reconhecimento de padrões e orientação espacial. O parietal, ele não tem só essa função, tá? Ele tem outras funções também, mas como eu estou fazendo esse recorte da matemática, estou dizendo que ele está aqui. Ele não trabalha sozinho, tá? Então, ele envolve uma rede, ele trabalha com córtex pré-frontal, ele trabalha com temporal, com occipital aqui atrás. Então, ele faz uma integração, porque a gente não tem só a área da matemática nessa região, tem as outras memórias que a gente precisa trabalhar. Então, uma criança que tem tudo isso aí preservado, ela vai aprender. Mas se a gente tem pessoas que têm um transtorno, né? Tem um transtorno, não existe uma interação entre as outras áreas. Então, essa área precisa estar ativa, fazer interação com as outras áreas para que o aprendizado da matemática possa acontecer de uma forma efetiva, tá? Pode passar aqui, ó, por favor. Quando a gente pensa em funcionamento do cérebro, quando eu falei para vocês sobre que a matemática ela ativa várias áreas do cérebro, mas ela vem primeiro, tem uma área principal, que é a área parietal, como eu disse, mas ela faz ligação com outras áreas. Por exemplo, quando eu penso 2 mais 3 eu ativo a área parietal, eu estou no córtex pré-frontal para tomar decisão, eu tenho a área do cíngulo na parietal, mas na parte de baixo. Então, vocês viram assim que parece uma conta fácil, mas exige uma conexão com várias áreas do cérebro, tá? Pode passar aqui. E quando a gente pensa de uma criança que ela tem uma avaliação, ela tem um diagnóstico de um transtorno, ela, na maioria das vezes, ela tem um transtorno, então ela vai sempre ter uma implicação, na maioria das vezes, uma implicação na matemática.
porque uma coisa está ligada à outra, né? Por exemplo, a criança que tem dislexia, eu vou tratar da dislexia, eu vou falar da dislexia agora, porque o caso que eu vou trazer está relacionado a isso. Mas eu trouxe os outros transtornos aqui para vocês verem e qual é a implicação na matemática, tá? Porque o tempo não dá para fazer isso. Mas quando eu tenho, no caso, tem a dislexia, né? Tem uma dificuldade na leitura precisa e fluente, com impacto na compreensão de texto, ele também vai aparecer o quê? Dificuldade em ler e compreender problemas matemáticos escritos, afetando a interpretação de enunciados. Mas na maioria das vezes, sempre a dislexia ela vem como primária e secundária ela vem a descalculia, né? Você vai ter ali sempre a descalculia acompanhando uma dislexia. Então, o que que seria a dislexia? Dificuldade persistente em compreender conceitos numéricos e realizar operações aritméticas. Implicação matemática, dificuldade em contar, reconhecer números, realizar cálculos simples e entender sequências numéricas, tá? Raquel, pode passar. Gente, deu para entender um pouco até aí? Sim, muito claro. Tá? Tá bom, porque eu preciso ganhar tempo para ir para frente. Então, Já. ó, eu trouxe um estudo de caso, é um paciente, tá? O nome dele não é esse, mas eu fiz um recorte da área da avaliação matemática, tá? É uma criança que está em processo de avaliação, então eu montei um planejamento de acordo com a avaliação dele, só com jogos, tá? Então eu trabalhei só os jogos com ele. Como seria isso? Nada impede, eu também trabalho com recursos pedagógicos também, mas nesse momento eu quis trazer para vocês os jogos. Então, ele é um paciente, ele tem 10 anos, hoje ele tem 10 anos, né? Ele está no quarto ano do fundamental, estuda numa escola pública, a demanda foi escolar, a queixa principal não sabe ler nem escrever, apresenta dificuldade em obedecer à professora e não para sentado na carteira. Ultimamente tem chorado nas aulas e diz que não consegue fazer a tarefa. Tá? Deu para vocês lerem direitinho? Raquel, pode passar por gentileza? Na avaliação, nesse recorte da avaliação da matemática, o J apresenta desempenho abaixo do esperado para sua faixa etária na área lógica matemática, com dificuldade em operações básicas, adição e subtração, especialmente na organização de conta armada e no uso de estratégias primárias de contagem. Não consegue resolver multiplicações e divisões, mesmo com apoio concreto, indicando que ainda não consolidou o entendimento do sistema de numeração decimal e dos procedimentos algorítmicos básicos. Apresenta dificuldade no reconhecimento de figuras geométricas simples, bem como nas noções de grandezas e magnitude dos números. Foi observado fragilidade na organização temporal, evidenciada pela não memorização dos dias da semana e meses do ano. Embora reconheça os números até 1000, ainda demonstra limitações em aplicá-los de forma funcional. As dificuldades observadas podem estar associadas a déficits em funções executivas, como atenção, memória de trabalho e organização, que impactam diretamente o raciocínio lógico-matemático. Nesse recorte aqui da matemática, eu também vou deixar claro que ele teve muita dificuldade, está em processo de avaliação, na parte de consciência fonológica, então, e na memória operacional dele, tá? Então, assim, ele apresenta aí essa dificuldade muito grande em matemática, tá? Pode, Raquel, passar, por favor? Tá. Como eu fiz a avaliação dele, eu fiz um planejamento. Lembra que eu falei sobre a BNCC? Né? Eu falei sobre a BNCC, dividir em áreas, eu gosto muito de dividir em áreas, né? Para eu entender como vai funcionar e como que eu posso fazer um melhor planejamento de intervenção para ele. Porque o planejamento, o plano de intervenção, ele ajuda, ele norteia, né? Então eu dividi assim, em números, né, de acordo com a BNCC, coloquei adição, subtração, o sistema decimal e números de multiplicação e divisão, tá? Comecei a trabalhar passo a passo com ele.
Então, eu coloquei as atividades que eu posso usar com ele e aqui os recursos pedagógicos que eu também posso usar com ele. Então, na próxima, pode rodar, Raquel? Então, aqui, o que que eu vou usar com ele, né? Quais são os jogos que eu uso com ele? Eu decidi por começar as intervenções só jogando com ele, porque ele tem aversão à escola. E tudo que se relaciona a papel, a sentar, a escrever, ele ainda não quer. Então, estou criando vínculo, foi o vínculo que eu criei com ele através dos jogos. Então, ele chega muito motivado e está tendo resposta positiva por conta dessa situação. Então, foi esse. Posso falar? Sulenia, então, esses jogos que você está mostrando aqui, eles estão relacionados com o seu plano de intervenção da tela anterior, Isso, com, isso mesmo. com conhecimento e dos números. Isso mesmo. Tá, Então, eu vou vou falar um pouquinho desses jogos onde eu posso usar, né? Como que eu posso usar eles aqui. Então, todos esses jogos têm a ver com planejamento de números, que tá a adição, tem a divisão, a parte decimal. Então, eu trouxe todos esses que eu vou usar durante esse planejamento, tá bom? O Uno, eu trouxe o Uno, batalha de números. O que que é essa batalha de números? É você pegar duas cartas de Uno, você divide o bloco em dois, eu não sei se vocês já conhecem, um para mim, um bloco para um montinho para ele e um montinho para mim. Então a gente vai fazer a adição. Ele vai tirar, primeiro, desculpa, ele vai tirar uma carta dele, né, para saber a magnitude do número, a grandiosidade do número. Então, eu vou tirar uma carta e ele vai tirar outra. Então, ele vai fazer a comparação. Qual que é o maior? Se ele tirar o número maior, tirar o número maior, o número dele for maior, ele vai levando. E assim, ele vai entendendo a parte da comparação dele, maior, menor, e a gente vai trabalhando. Vai chegar um momento que nós vamos tirar duas cartas, isso com o tempo, tá, gente? Vai tirar duas cartas e ele vai somar. Ele vai somar essa cartinha, ele pode usar o material dourado para somar esses números, e quem tiver a maior carta leva todo o monte, tá? Esse é um recurso que você tem para usar como batalha dos números. Você pode usar carta ou você pode usar o Uno para fazer isso também, tá? então, quando você está usando a carta, só a Uhum. comparação, você está trabalhando magnitude. E quando Isso. você está fazendo, aí, quando você coloca as duas cartas, além da magnitude, você está trabalhando já a adição. Isso. E também posso Tá, trabalhar a subtração aqui também, né? tá. Por exemplo, e pensar quem sobrar mais de resto, por exemplo, você põe 7 e ele põe 4, então vai sobrar para mim. Então, o que sobra para mim eu ganho. Então, a gente pode trabalhar de várias formas e mostrar para ele pensar matematicamente. Não é decorar, é mostrar para ele: olha, vai sobrar tanto, isso aqui então é seu, isso aqui, porque daqui a pouco eu vou entrar na conta armada de subtração. Então, é uma preparação para depois a gente ir para o papel, né? Então, é pensando nisso também. E aqui é um material, esse Empresta, ele é até material, é um recurso pedagógico que eu criei para um paciente. Na verdade, ele já existia, mas eu materializei ele, porque era um paciente que ele tinha muita dificuldade, ele era TDAH, e ele tinha muita dificuldade para fazer conta com reserva. Então, eu fiz o material, olha, e é um material móvel, ele se move, as parcelas e tudo, a dezena, e para ele entender como é que funcionava, porque ele não conseguia entender como que funcionava a parte das contas com reserva, tá? Então, às vezes, a gente também precisa criar material para dar conta dessa demanda do paciente. Depois, eu. Esse material, Solênia, a Solênia mostrou para a gente, né, Fê? A gente já falou que a Solênia tem que vender, porque bonitinho assim eu nunca É, vi. Então, que ela é, tem eu, que patentear e vender esse material, porque ele é muito bem feitinho. eu tenho um estoque dele aqui na minha casa, sabe? Então, se Quero você comprar, Ah, quero já muito. quero. Eu precisar, também já quero. isso, depois a gente conversa direitinho, aí eu falo para vocês. Eu tenho umas caixas ali, um monte, já tinha um monte, eu já despachei. Então, eu gosto muito de criar, sabe? Então, mas materializar nem sempre dá, porque o custo é muito alto, né? Então, ele também apresentou dificuldade em dezena, né? Trabalhar com dezena. Vocês conhecem o jogo do amarradinho, que é o tal do nunca 10? Falaram para mim, né? Então, você trabalha com um dado e você vai montando, né, os grupinhos de 10. Só que uma amiga minha, ela falou para mim: olha,
ela levou um copo com tampa, aqueles copos de requeijão, e põe o dado dentro. Eu falei, por que você tá fazendo isso? Sabe por quê, Solênia? Porque quando gira, ele para, e aí eu ganho tempo do aluno não jogar, ou a criança não jogar o dado muito longe, porque eles costumam jogar o dado longe, né? Então o dado já fica ali dentro do copo transparente e não sai do lugar, entendeu? Ganha tempo. Olha que bacana, né? Entendeu? Então eu Eu falei, não mano, pô, gostei. Metade da graça para os pacientes é jogar o dado longe, cair sim, no chão e ele ter que acabar com o negócio. Olha, é é, um boicote. E é um girar, boi. beijar. Só gostei porque não vai ter tanto beijo no dado, nem É, sopro, né? sim, eu não sei se ela trouxe essa ideia ainda da pandemia, né? Porque pode Pode ter ser, é sido. verdade. É, Super a ver. sim, então assim, eu falei, poxa, é legal, mas eu tenho que analisar em que contexto eu posso usar isso, né? Eu sempre penso, em que contexto eu posso usar esse tipo de, usar dessa forma? Eu sempre penso assim. E aí a gente tem as barrinhas de Cuisinaire, vocês conhecem? Posso falar de novo? Pode. Gente, falem também. Sabe que eu gostei desse jogo do amarradinho, que é nunca 10? Aham. Porque se a gente trabalha o nunca 10 com material dourado, muitas crianças se desestimulam porque é igual da escola. É. Então, esse do amarradinho, ele fica legal, porque Uhum. não tem a ver, né? Ele não lembra tanto o material dourado do Nunca 10. É. Ó, então, gostei bastante, gostei dessa ideia. Imagina eles terem que dar um nozinho. Isso, pega Gostei, bem legal. coordenação, motora fina, é muito legal. E também, sabe que depois eu faço? Eu pego uma folha de sulfite em branco e divido em três partes: unidade, dezena e centena. Então, aí o que sobrou a gente põe na unidade, né? São as unidades, depois quantos amarradinhos, aí a gente começa a introdução ao sistema posicional. Então, assim, é um passo a passo, mas é um trabalho de construção do conhecimento matemático mesmo. Então, depois a gente pode juntar todos. Será que a gente conseguiu 10 amarradinhos, né? Virou aí uma centena. Então, a gente vai construindo, tá? Essa barrinha de Cuisinaire também eu tenho diferente. A minha é desse lado aqui, essas que tem os números. E eu também gosto de trabalhar para decomposição de números também, quando a criança ela tem que, assim, vamos, como que a gente pode formar o número 10? Quais são as possibilidades? Então, você pode trabalhar com as barrinhas de Cuisinaire também, tem essas coloridas, mas eu gosto de trabalhar mais com essas aqui, com números, porque a criança, ela aproveita e já está vendo o número, né? Ela já está vendo a parte gráfica do número também, e e fazendo as somas também aqui, também já ajudando. Vou Embaixo a gente interromper aqui, Sulene, um pode minutinho sim. só. A Évila escreveu no chat que ela usa o material, o Cuisiner, Hum, nas aulas de inglês para ensinar a estruturação de sentença gramatical. Évila, você vai precisar depois contar para a gente como é, você faz isso, que eu já estou aqui pensando nos meus pacientes de linguagem. Ó, isso que é, é a gente legal, eu não é. pensei, eu vou Não, pensar na ela conta. matemática. Então, a gente deixa para o grupo, para você contar isso. Uhum, legal. E cobras e largatos também, né? Trabalha também a parte de. Um jogo bem interessante, porque você pode trabalhar adição, subtração, você precisa voltar, né? Antecessor, você pode trabalhar antecessor, pensar na possibilidade, quando você for trabalhar antecessor, sucessor aí também. Também trabalha, né? Outras questões emocionais também tem que voltar, isso é complicado. Assim, tem criança às vezes não gosta de participar disso. Jogo do ganso. O jogo do ganso é bem antigo esse jogo do ganso, é um jogo de percurso, né? É um jogo de sorte, é um jogo que você trabalha a adição, né? Você precisa voltar, trabalha a parte da subtração também, trabalha a parte de a sorte também. O que mais? É tão pequenininho que eu não tô vendo. Isso mais do ganso também. Então é um jogo também que dá para a gente trabalhar com os números. A gente também tem aqui o bingo da tabuada. Vocês conhecem esse bingo da tabuada? Eu conheço, eu tenho.
Tem, né? Eu gosto muito de trabalhar com ele, mesmo com a criança ainda tá aprendendo, né? A tabuada, eu consigo fixar só o 2, já fixo o 2 num lugar só, por exemplo, começar do 2 e deixo uma bolinha móvel para ele estar jogando e achando as cartas na mesa. Assim, para quem não conhece o jogo do bingo da tabuada, é como se fosse um bingo mesmo, é uma bacia onde tem a numeração e você joga duas bolinhas. E aí se cai no 1 e no 2, como é uma vezes 2. E aí ele vai pensar, e aí na mesa tem essas cartinhas amarelas, ele vai precisar achar o resultado. Então você precisa ser bem rápido também, precisa ter uma velocidade de pensamento. Comecinho a gente faz sempre com fixa um número lá na bolinha e deixa só rodando a outra para saber que multiplicação. Então é uma forma de trabalhar a tabuada, né? Antes também você pode trabalhar agrupamento de dois em dois antes de começar a fazer a tabuada do dois, tá? Então a gente também trabalha isso com as crianças. O fecha caixa também, mas eu uso depois. E também trabalho o dominó com números e quantidade, né? Para saber o número e quanto que esse número representa em quantidade, porque às vezes a criança ela não sabe quanto que o 3, a 3 é 3, mas quanto isso representa em quantidade, né? Gente, vocês têm dúvida aqui? Pode falar. Eu já vou falar porque tem no chat. A Ah, tá. Paula pediu para você explicar como se joga o amarradinho. Eu vou aproveitar porque eu também quero saber. Tá. São Ah, o barrinhas amarradinho de material dourado ou outra coisa? Porque acho que na imagem não dá para ver. É palito de sorvete, não é é? palito de sorvete, tá? Conta pra gente, Tá, Suca. então você vai fazer assim, por exemplo, vou pegar um monte de caneta aqui. Eu costumo dividir a metade dos palitos, tá? Eu dou metade, eu conto com a criança, mesmo que ela não souber contar, eu conto, eu divido. Ah, você tem 10, 5 para mim e 5 para você. E aí precisa ter dois, precisa que haja dois dados, um para mim e um jogo para ela. Mas você também pode usar o mesmo se você não tiver, um para dois, mas aí simultaneamente. Eu pego o meu dado, eu jogo. Deu 5, eu pego 5 palitinhos. Não deu 10 ainda. Eu só posso trocar, eu só posso amarrar os meus palitinhos quando formar 10, né? Então aí vai simultaneamente. Aí você vai lá, jogou, tirou 7. Opa, ainda falta quanto para 10? E a gente vai trabalhando esse pensamento. Dos 7 para chegar no 10, faltam quanto? Faltam 3. Opa, ainda não dá. Vamos jogar de novo. Opa, tirou 4, passou, vai sobrar quanto? Isso aí que é uma unidade. Quando eu formo 10, eu amarro. Por isso que chama amarradinho. Então, esse amarradinho precisa ter assim 10 unidades, né? Até que os meus palitinhos não tem mais. Aí eu paro o jogo. Na hora que parou, assim, na hora que acabar, não dá mais para amarrar, você para. O ideal é nunca ter número par, né? Nunca ser uma dezena, ser dezenas, porque para ele entender que pode acontecer de sobrar unidades. Ou você mesmo tira um pouco de palito para que ele possa entender, vai sobrar isso aqui é unidade, isso aqui é dezena. Deu para entender quem perguntou? Sim. Você começa normalmente de quantos palitos? Ah, eu coloco, geralmente vem 50, vem 100, eu tiro Ah, um montão, um né? montão, Tá. porque senão não tem graça, é muito rápido, que Você eles falou ficam tão 5, aí eu pensei, empolgados. ah, aham, Não, eu ponho bastantão assim, sabe? Então, eu aham. gosto bastante também de comprar colorido. Aham. Né? Eu compro duas cores, aí eu tenho duas cores, aí a gente faz. É melhor mesmo do que o material dourado. O jogo é mais legal, né? E o Então, material dourado é difícil, né? Eles entenderem que aquela barrinha, mesmo que está mostrando cada unidade na dezena, eu acho que às vezes não fica claro para a criança, isso. né? Então, eu Uhum, acho que essa quantidade de 10 no isso. palito é muito mais do que um monte de quadradinho junto que forma 10. É Isso, muito você sabe, legal. uma vez aconteceu, eu tive um paciente que ela tinha um rebaixamento global e ela não conseguia entender o que que era uma dezena. Então, o que que eu fiz? Eu peguei uma caixa, eu criei uma caixa grande de papelão, eu fiz, pensando que dentro da caixa caberia 10 caixas de fósforo. Então, eu peguei, fiz a caixa assim, bem retangular, comprida, e falei para ela, ó.
O que que significa isso? Quantas caixas de fósforo coube nessa caixinha? Foram 10. Então, isso aqui é uma dezena. Então quer dizer que esse palitinho aqui do material dourado tem 10 unidades. Olha, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Só que aí é pequenininho, grudado, e aqui as caixinhas. Aí eu pedi para ela fazer, ela colocou lá as caixinhas de novo, ela fez o concreto, ela precisou colocar a mão na massa para compreender. Tá? Então, assim, às vezes a gente precisa criar algumas coisas para a criança entender esse raciocínio matemático que a gente está criando, tá? E sabe, A Lênia, eu Jéssica acho. tá aí. É. Posso falar? Não, porque esse jogo do amarradinho, e até entrando nesse assunto que a Sulênia falou agora, que às vezes a gente precisa criar coisas para facilitar o entendimento das crianças. Tem um que eu criei para esse jogo, que é assim, ó, que são as duas mãozinhas Uhum, para colocando os palitinhos. Então a gente coloca um palitinho para cada dedo, que aí fica mais fácil dela visualizar quando forma 10 e fazer esse isso. agrupamento. Porque tinha uma criança que ela tinha Legal essa também. dificuldade de contagem, então usa as mãos, né, como um recurso ali Uhum. de apoio. Ah, que bacana, gente. É muito legal a gente poder criar, né? Ver. Gosto bastante dessa ideia, tá ó, bom? é uma coisa que eu acho interessante na barrinha cruziné, na barrinha do material dourado, a gente usa sempre ela de pé. Isso. Só que tem crianças que, se você colocar ela deitada, ela consegue entender que é um, Uhum. dois, três. E quando você coloca ela de pé, a criança não consegue entender que é um, dois, três. Então, Porque isso ela tá. também é uma coisa que você tem que observar, que tem crianças que elas não conseguem entender que aquela barrinha de 10, porque no material dourado você não consegue colocar uma unidade em cima de uma unidade que ela cai. Então, se você coloca deitadinha, a criança consegue contar um, dois, três, virando a barrinha, você dá um outro lugar para essa criança, um outro modo de olhar, que eu Uhum. tive que fazer isso também. Eu não criei nenhum material, porque eu não sou Jéssica e Sulene para criar Uhum. material, mas eu criei esse eu entendi que se ela visse na horizontal, em vez de na vertical, ela conseguia entender o 10. Então, Ô, esse é para quem Valéria, não tem habilidades, tá, pessoal? Igual a ô, Valéria, Sulene e Gente, a Jéssica. eu não sou da matemática, aliás, né? Vocês já, para quem não sabe, eu sou fono. Eu fiquei agora chocada. Por que que tem que usar em pé? Eu só consigo imaginar, para minha cabeça pouco matemática, eu só consigo pensar nas barrinhas deitadas. Por que que tem que usar em pé? por causa do sistema posicional que a gente aprende. A gente aprende sempre do menor para o maior e deitado. Nunca ensinaram para a gente em pé. Não, acho que a Fê perguntou uma outra coisa, Ah, Sulene. Por que que a gente usa a barrinha cruziné? E se você pegar nas apostilas, nos livros de aham. matemática, Em cruziné pé. não, a do material dourado, ela tá sempre de pé. A Eu acho barrinha da dezena tá sempre de pé, nunca tá E deitada. É isso nem que a tá Fê tá ali, ó, falando. na imagem da Sulênia tem assim na em pé, né, na vertical, e Vertical. lá no fundo tá em pé na mesa. É é isso que vocês estão falando? isso. Esse em pé na mesa. Ah, sim, eu acho também porque Eu ela serve de material de comparação, né, para trabalhar crescente e decrescente. Mas a gente vem com essa ideia mesmo de pôr tudo em pé, mas nada, a gente pode desconstruir isso. Então, eu penso que a gente nem comenta isso com a criança e pergunta como que ela entendeu e tá tudo bem, né? Mas eu acredito muito que é por causa do sistema decimal, a numeral que a gente aprende ele deitadinho, né? Mas realmente os livros didáticos só trazem em pé. É. Não sei, talvez por comparação sobre com crescente e decrescente, né? Porque depois ele fala crescente, depois decrescente. Eu Mas não. eu gosto da barrinha de cozinhar mesmo, eu uso mais para fazer esse trabalho da composição de números, para entender quantas unidades está ali, como que eu posso fazer mais, tá? Eu uso essa daqui que eu tenho desse jeito. A Alguém queria. minha. A minha. Isso. Pode falar, Ana. Tá desligado, Ana. Pronto, abri. Uma coisa que eu queria te perguntar, Sulênia, primeiro do bingo da tabuada, se você sabe qual que é o fabricante, que eu dei uma olhada aqui e eu não achei outros bingos que dá para Hum. improvisar e tal.
É Mas você fácil de sabe você quem... encontrar. Você encontra, se você É, procurar no mercado, não lembro, é uma assim, não é uma marca mas não conhecida, é... Tá. não é Esse caro, jogo, ele, na Mas ele verdade, eu existe. acho que você encontra ele como o nome Pega-Pega Tabuada. hum, Tá. Ah, Procura legal. aí, porque eu tenho ele nesse Pega-Pega Tabuada. eu Tá. quando o meu é bingo O de meu, tabuada. o meu também é pega-pega tabuada, mas ele Eu não vem joguei... com cartela de bingo. É, o Tá. meu Ele vem vem. só Me desculpa. o disco aí e as cartinhas. Aham. Tá. Mas eu não sei, assim, de cabeça, assim, eu não sei. Vem as Tá. cartelas, tem o bolzinho dele e esses cartelas aqui, tá bom? Mas Ó, Tá. a faz É muito porque Maíra tem... tempo que eu encontrou, tenho, tá, gente? Pode a ser que já Maíra, reformularam, enfim. Sim. E a a outra Maíra coisa que eu encontrou o queria pega-pega da comentar... tabuada, tá vendo? Ela colocou aqui no chat. Mas, Sulênia, se você tiver a caixa do seu Tá, jogo e eu puder mandar coloco. foto, aí você manda pra gente no Tá, grupo, tá com bom? certeza, mando E sim. caso não estejam mais fazendo esse, porque eu também olhei aqui agora bingo da tabuada, eu não achei, o que a gente pode é improvisar a cartela, porque o Sim, pega-pega tabuada, ele é barato e é um recurso isso. fácil de achar. Ah, legal. E outra coisa que eu queria comentar é quando você está falando do amarradinho, né? Que eu acho que é um. Você falou do material dourado, que é uma forma de apresentar o mesmo conteúdo em outra codificação, enfim, outra apresentação, né? Eu tenho Uhum, feito muito, você falou de uma criança que tem uma dificuldade, eu estou com uma menina que ela é de quarto ano e ela tem uma dificuldade, ela é limítrofe, mais na questão da velocidade do processamento. uhum, Então, na matemática, ela tem sempre uma resposta muito lenta e uma aquisição dos conteúdos mais lenta. Então, eu tenho trabalhado com ela em vários registros, eu acho isso é muito legal, né? Então, ela faz, por exemplo, é, uma conta, daí às vezes ela faz ou com material dourado, ou então com dinheiro. Mas eu peço para ela fazer com os dois, porque eu acho que ótimo. são registros, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque se ela tem essa dificuldade, se eu falo, "Ai, será que eu estou ajudando ou atrapalhando?" Mas acho que é importante ela ver que é o valor, né? Existe independente do material, né? Isso. As trocas, né? E eu acho isso muito válido, porque você tem que. A gente tem que sair dessa ideia, desse negocinho quadrado, engessado. A gente tem que mostrar para as crianças que existem outras possibilidades de chegar no resultado e de aprender, sabe? Então, assim, eu acho que e a gente tem que ir por esse caminho mesmo. Acho que a gente, como psicopedagoga, tem que mostrar esse caminho mesmo. Eu acho que está válido, sim, tanto quanto o dinheiro. Porque o dinheiro você também pode fazer, né? Você pode compor uma nota de 5, duas de dois, então, e também eu acho que é isso, porque ela sendo uma criança limítrofe, a gente tem que preparar ela para a vida, para o dia a dia. E como é que vai ser aplicar a matemática no cotidiano? Então, eu acho que isso é muito válido. Eu gosto de fazer isso. Eu acho que é bom, sim. Acho que esse é o caminho, tá bom? Jéssica, você pode? Não. Alguém mais? Eu vou falar para a Aninha. Aninha, sabe uma coisa que eu trabalho também? Porque o dinheiro é legal, mas hoje em dia eles não andam muito com dinheiro, e nem a gente, É. certo? Eu outro dia queria levar um menino aqui do lado para a gente comprar um negócio com dinheiro, mas antes eu fui até o armarinho e falei: vocês trabalham com dinheiro? Ela falou: ai, não, a gente não costuma ter troco. Então, o que eu trabalho muito é a nota da escola. Então, você tirou 2,5, você tirou 5,5, né? Então, eu vou trabalhando com as notas da escola Uhum. para trazer também essa soma, essa subtração com as notas da escola, porque o dinheiro hoje em dia está muito difícil da gente ter, né? Deles manusearem ali, né? Então eu uso as Uhum. notas da escola. Não sei se ajuda. É Oi, bom. gente, boa noite. Boa Boa noite. noite. Desculpa eu não levantar a mão, eu não estou conseguindo encontrar aqui onde que está minha mãozinha para levantar. Eu falei, deixa eu abrir meu microfone e tentar ver aqui se eu consigo. Bom, muito bacana, né, esse tema da matemática. Eu acho que é um tema que
né, desde pequeno já vem com o estigma de que a matemática é um bicho de 7 cabeças e tudo. E pelo que eu entendo, né, a Solênia está falando de uma criança que tem muita dificuldade, inclusive com questões básicas aí de contagem, de identificação Uhum. numérica e tudo isso. Mas eu acho bacana também colocar, porque e o que a Aninha acabou de falar, de comparar, eu trabalho muito com comparação, eu acho que isso é muito bacana, né, Valéria? Concordo plenamente que eles não usam, nem a gente usa mais dinheiro, nem cheque, nem nada disso, é só cartão. Mas, assim, em termos de comparação, eu acho que é muito bacana, porque é a troca, né? Então, 5 valem 5 notas de um, o 10, 2 de 5, 10 de 1. Então, eu acho que é em termos de comparação mesmo. E quando a criança tiver um pouco mais avançada nesse do amarradinho, eu acho muito bacana começar, né, da forma como a Sulênia colocou, porque é o concreto, ele tá vendo ali os 10 palitinhos juntos, né? É diferente do material dourado, que, como alguém aqui já colocou, eles nem sempre entendem que aquela barrinha vale 10. Eles ficam contando um por um, eles não abstraem de que aquilo vale 10. Então, acho que é bacana, acho que e um outro passo que eu já fiz também com uma criança que já tinha avançado um pouco mais, é trabalhar esse. Eu trabalho como nunca 10, né? Uhum. Mas, por exemplo, aí já seria uma interpretação mais abstrata de quanto vale aquele palito. Então, por exemplo, se ela conseguiu 10 palitos vermelhos, ela vai trocar por um verde, que vale 10. Aí é um outro nível de abstração, né? Mas eu acho que é um Uhum. processo. E só mais uma coisinha alguém aqui colocou as mãozinhas, agora eu não lembro quem foi. A Jéssica. Eu achei isso tão interessante porque, assim, me lembra muito a questão do cálculo mental, que eu acho que é algo extremamente menosprezado nas escolas, né? Não se trabalha cálculo mental e quando acham que estão trabalhando, na verdade não estão, né? Às vezes você fala assim, você está trabalhando cálculo mental? Ah, eu tô. Eles ficam, né? Eu dou contas básicas, eles fazem, mas o cálculo, né? E muita gente acha que você não pode registrar o cálculo mental e o cálculo mental passa pelo registro. Sim. Então, até para você trabalhar. E quando ela colocou as mãozinhas, eu trabalho muito isso no consultório. Quantos dedos você tem nas mãos, né? Então, sabe aquela coisa da visualização, ó? Porque às vezes a criança não sabe, aí eu mostro minhas duas mãos, principalmente Uhum. para subtração. Eu tenho duas mãos, ó, eu tirei uma, quanto fica? Na hora ela fala 5. Então, é Uhum. começar com esse recurso do próprio corpo, né? Porque a aprendizagem passa Sim. inicialmente pelo corpo, para que a criança aproveite isso para aprender. Então, eu achei muito bacana trabalhar com essa questão, né, do visual das mãos, que é um recurso que está ali com ele o tempo todo, né? Uhum. É bem legal. A Jane colocou aqui, que é muito interessante mesmo, que o jogo da mesada, que é bem Sim. legal para trabalhar Também. os valores, porque no jogo É. da mesada realmente a gente usa dinheiro, né? Sim. Então ele é muito legal, o troco, o vender, o quanto eu vou lucrar para se vale a pena eu comprar aquele, né, aquela loja, aquele negócio e o quanto eu vou lucrar. É bem interessante mesmo o jogo da mesada, Janet. Só para falar, tem um jogo também da Mônica, ele é bem antigo também. É um jogo de percurso, e você é só adição, né? Então você passa várias vezes na loja. Quando você passa em um determinado lugar, você ganha uma quantidade. Então você precisa juntar o dinheiro para passar numa determinada lojinha para comprar o que você quer. Então aí isso é bem legal, porque você também vai trabalhar com dinheirinho também. Isso é bom. Raquel, acho que pode passar, né? Eu tô pensando aqui no tempo. Eu não tô conseguindo ver o slide. Eu não, É o slide. Fê, você está com o microfone desligado. eu não sei se é só para mim, mas é como se o slide tivesse ficado gigante. Eu só vejo um pedaço dele. Para mim tá Eu não normal. vejo nada. Para Para mim tá mim tá normal normal também. também. Tirar e coloco de novo, Tá. rapidinho. De qualquer forma, Sulênia, você tá agora eu ia falar, Raquel tirou, não estou mais enxergando, mas é o de geometria, Geometria? é o de Tá. medida, é o de Peraí. medidas. Eu até sumi daqui agora. Peraí. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui.
Valéria, eu fiquei pensando aqui, né, a Sulênia falou essa coisa do tempo, né? Mas eu não sei, eu tô achando tão rica a discussão que eu acho que vale a pena a parte 2 assim, sabe? Porque realmente cada jogo tem uma, né, tem essa coisa das diferentes estratégias, dos recursos, né? Eu tô gostando muito de ouvir, assim. Ai, que bom. Então, Ih, tem bom, se mais der coisa tempo para de falar, tudo, mas eu não acho que tá dá para valendo falar. muito. Tá bom? Gente, agora vamos para a segunda parte, porque eu penso no tempo, né? Se fosse para a gente falar mais, tinha bastante coisa para falar, mas não dá. A área da geometria, ele também apresentou dificuldade, né? E ele não conhece as figuras geométricas, ele faz confusão com figuras básicas, então a gente também vai fazer uma intervenção nesse caso. Ele não sabe o tempo, lembra? Ele não tem noção do que é, o que foi ontem, os dias da semana, não sabe relógio, e ele anda com relógio digital, mas ele não consegue ler o relógio. Mas eu falei para ele que eu ia ajudar, mas a gente ia um passo de cada vez, né? Para não gerar ansiedade na criança. E aí também nas funções executivas, a memória operacional dele é muito curta, sabe? Ele esquece muito rápido, então a gente precisa trabalhar nisso. Então vamos já para os jogos de intervenção. Pode passar, Raquel. Vocês viram de novo, né, que está dividido de acordo com a BNCC, as 5 grandes áreas. E, gente, dentro dessas 5 grandes áreas, a gente ainda consegue dividir em mais áreas de estudo da matemática para ficar bem legal. É que não dá tempo de a gente ver tudo isso. Então, olha, tem um dominó, eu tô um dominó das formas, né, das formas geométricas. Não adiantava eu trabalhar com os blocos lógicos, figuras geométricas, né, aquelas espacial, porque ele não sabe ainda o que significa lado, ia complicar muito. Então, eu falei, vamos começar pelo básico, vamos entender as formas para depois a gente caminhar. Então é um dominó, né? É um dominó de formas, tem as cores, dá para ele classificar as figuras também bem tranquilo. Tem esse jogo aqui, é um jogo da memória de pinos. Alguém conhece? Ele é muito bom. Eu gosto de trabalhar bastante com ele, porque ele trabalha atenção concentrada, memória, discriminação visual, coordenação motora fina, percepção espacial, classificação e agrupamento, e autocontrole de turnos, né? Porque a criança precisa esperar a sua vez. E aqui, olha, é muito bom porque cada pininho são 4 cores, né? Uma, duas, três, são 6 cores e cada cor é composta por 4 unidades. Então chega uma hora do jogo que a gente pergunta: olha, a gente já tirou. Você tirou 2, eu tirei 1. Quantos faltam ainda? Aí às vezes ele usa geralmente ele usa os dedinhos para contar, né? E para subtrair. Falou, eu tenho 2, você tem 1. Então a gente tem quantos? 3. Então falta quanto? Então falta só 1. Então ele fala, então vai ficar mais difícil de sair, né? Olha só, construindo o pensamento matemático, de pensar na probabilidade, né? Olha a estatística aí entrando devagarinho, né? De saber que só tem 1, vai ficar um pouco mais difícil para ele. Tem esse daqui da sequenciação, porque ele também trabalha atenção concentrada, precisa ter uma ordem, precisa seguir a sequência direitinho para você chegar no objetivo da cartinha, né? Eu gosto bastante desse. E tem o Tangram, né, que é as formas geométricas. A gente também pode pensar aqui, ó, quando a gente trabalhando com conservação, né, a gente desmonta ele, monta várias figuras com ele, né, porque você sabe que tem uma cartela que você pode criar, né, copiar várias imagens e criar um certo objeto. Mas ele não se desintegra. Quando você monta, ele volta a ser um quadrado novamente, composto por várias peças. E você pode trabalhar as peças, os retângulos, os triângulos maiores, né? Tem um paralelograma. Então, assim, dá para você trabalhar e explorar bastante esse material, tá? Eu também trabalho, eu não sei se eu falei para vocês, mas eu também trabalho com estimulação cognitiva com idosos. Então, eles também às vezes apresentam dificuldade para montar esse tipo, o Tangram, tá?
por conta da atenção, já não perde mais, coordenação motora, então tem várias questões aqui que permite, mas as crianças montam. Se não tem nenhum transtorno aí também, alguma dificuldade, algum déficit na área de visoespacial. Agora, a memória auditiva, eu gosto muito desse daqui para trabalhar a memória auditiva. Então, a gente guarda bastante Kinder Ovo, né? Sobra bastante Kinder Ovo, você vai guardando. E você pode colocar eu gosto de colocar milho, gosto de colocar essas sementes para ele treinar a memória auditiva. Porque essa memória auditiva também, ela vai ajudar mesmo também lá na parte da alfabetização também, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito. Esse daqui, o Dig In, ele é campeão de venda, né? Eu gosto muito dele também. Vocês conhecem ele? Esse eu tenho. Né? É um ball, né? Para quem não conhece, é um ball que ele trabalha o quê? Atenção, discriminação visual, percepção tátil, coordenação motora Figura e fina, fundo. comparação de formas e cores. Então, nesse ball tem várias figuras, tem várias formas, de cada uma de 4 cores diferentes. E aí você tem uma cartinha que você tem que pegar umas determinadas figuras. E você tem que trabalhar com uma mão só. Então, você não pode usar as duas mãos. São os dois participantes ao mesmo tempo mexendo naquele ball. Olha, atenção, né? Naquilo, tem uma memória também daquilo que está buscando e mexendo com o dedo para lembrar da forma e da cor. Então, a gente está trabalhando mais aqui também a parte da função executiva. É um bom jogo para trabalhar a função executiva também. Aqui, Silênia, oi, quem fala? só um detalhe, esse jogo, sou eu, a Patrícia, e esse jogo ele tem os dois lados da carta, né? Tem aquele que você pode escolher, você pode Isso. achar qualquer cor e aquele que você precisa achar com a cor. Então é Eu- muito bacana para eles perceberem, às vezes eles falam assim, mas com a cor é bem mais difícil, porque além do objeto você tem que achar a cor ainda, né? Isso. Exata. Então Eu, e só um parênteses, esse jogo eu amo, porque assim, Uhum. ele tem, né, essa regra essa regra específica que você colocou, mas eu trabalho milhões de coisas com ele, Sim, de sim, sim. linguagem, né, de Uhum. classificação. É muito, muito legal. É Muito caro, bom. mas vale muito a pena. Vale a E é pena. um jogo É, muito assim, legal que é, eles engajam muito, né? Porque tem muitas isso. É, coisinhas, então não tem nada de cara de pedagógico ou coisa Não assim. tem, não Então, tem, a mas hora é que eles vêm, difícil. eles querem. Se a É, criança não tiver engajando, precisar criar vínculo, é o jogo ideal para é é começar. isso ideal. mesmo. E aí eu falo aqui, ó, que nem eu tô fazendo um recorte da matemática, tá? Porque tem N possibilidades, dá para você trabalhar em várias áreas, dá para você trabalhar aqui. Mas esse é um recorte matemático para específico para aquele meu paciente, tá? Sim. Então dá para fazer muitas coisas aqui. E tem esse Dobler aqui. O Dobler tem de vários personagens, ele é muito bom, ele trabalha a memória, ele trabalha a comparação, porque você tem uma figura. Vocês conhecem o Dobler? Né? Sim. E tem uma figura grande, uma menor, você trabalha a grandeza, e aí você tem que falar, poxa, é do mesmo tamanho, mas é a mesma imagem, eu tenho que manter isso, a memória, manter padrão, categorização. Então, assim, é um jogo também bem legal mesmo também. E velocidade, né? E tempo e velocidade. E tem também esse de orientação espacial, o Move Ball. Vocês conhecem esse jogo? Não. Ele é muito legal porque ele trabalha organização espacial, sequência lógica, resolução de problemas motores, atenção, organização do pensamento, controle de impulsividade e percepção espacial. É como se cada pessoa, são duas bandejinhas e cada bandejinha parece umas tampinhas de garrafa. Só que você recebe uma fichinha, é uma fichinha para os dois, e você tem que organizar aquelas fichinhas com um dedo só. E só tem um espaço. É como parece a hora do rush, sabe? Você tem que mexer tudo naquele espaço. Então você precisa dessa atenção. Como que eu vou resolver esse problema? Não posso sacanear, né? Não é sacanear, mas quebrar a regra, porque as crianças querem pular o espaço para resolver. Aí bate no sino. Então, não, vamos conferir isso aqui tá errado. Mas depois que eles pegam um jeito, conseguem movimentar bem, perceber, ver aqui onde, como se organiza, eles fluem rapidamente. Isso é um jogo muito bacana. Se vocês não conhecem, eu acho que vale a pena conhecer esse jogo aqui. Chama Move Ball.
Então, ele tem toda essa característica, essas habilidades aí que a gente precisa trabalhar, tá? O que que vem depois, Raquel? Isso, pode voltar, volta de novo. Alguém tem uma pergunta sobre em relação a esses jogos aqui? Eu tenho só uma sugestão, Solênia. Ótimo. Inclusive, eu vou colocar no grupo, porque eu descobri aí um moço que ele, nossa, ele cada dia ele posta assim um jogo diferente, é muito bacana assim, Tá. ele posta um monte de jogos. E aí ele estava ensinando um e super simples da gente fazer. É assim, essa questão de número relacionado à quantidade. E aí eu já Tá. pensei, né, a partir do que ele colocou. Então, na dele era assim, tinham cartelas de 1 a 9 e é tipo uma memória, tá? Que você falou a questão da concentração, da memória, da questão da sequência numérica. E aí a criança, né, e junto com o adulto, você abre uma cartela, por exemplo, saiu o número 8. Aí o segundo jogador vai abrir duas, até aquele que vai descobrir a sequência toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você pode até trabalhar até 4, até 5, mas aí colocando o número e a quantidade na mesma cartelinha, por exemplo, entendeu? Então, você vai trabalhar essa sequência numérica, a memória, a atenção, o foco, né? Tudo isso. E aí é como se fosse uma memória, só que você não abre duas cartelas, você vai abrindo uma, depois duas, depois três, até ver quem consegue acertar toda a sequência primeiro, entendeu? Eu achei bem Uhum. bacana. Tá. Se trabalhar essa atenção, muito bom também. Esse jogo É. aqui dos pinos, para quem conhece, ele também vai mais ou menos nessa linha, né? De você ter essa memória do que foi feito, você prestar atenção no jogo do outro, depois lembrar e tentar achar o pino também. É bem legal também. Gostei da sua dica. É. Pode, pode, Raquel, tem mais alguma coisa? Pode passar? Pode passar, se você puder. As referências de onde eu tirei todo o trabalho, né? E, gente, como a gente está falando de matemática, eu esqueci de colocar aqui. Se vocês tiverem interesse, eu não estou com o livro aqui, em saber um pouco mais sobre transtorno de aprendizagem relacionado à matemática, não sei se vocês conhecem um livro, eu vou até postar se a Valéria deixar, ele chama Descalculia do Desenvolvimento. É um livro muito legal, que ele traz todo um aprendizado aí, falando tudo assim direitinho sobre a construção do pensamento matemático e a ausência dele, o que causa a descalculia. Claro, também tem a calculia, mas ele vem focando, e é bom para a gente entender, para a gente que trabalha com avaliação psicopedagógica também, tá? Então, depois eu vou postar, tá, Valéria? Que aqui eu não coloquei, eu deixei no consultório. Pode passar, por favor. E aí eu agradeço, quero também, pode passar também. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, assim, que eu sempre, todo o meu processo de intervenção, avaliação, eu sempre trato ele com muito afeto, porque é um processo muito difícil na condição da família, da criança que está sendo avaliada e está passando por esse processo de intervenção. E já é um caminho que já vem, né, de angústia, de sofrimento. E se você puder receber essa criança com afeto, vai fazer toda a diferença. Tá bom? Essa é a minha palavra. Desculpa se foi muito rápido, eu gostaria de ter compartilhado mais com vocês, mas o tempo não dá muito tempo, tá bom? Obrigada, gente. Eu acho que é sempre assim. Primeiro, Solene, que você não tem que me perguntar se você pode colocar. O grupo é nosso. Então, por Aham. favor, sempre postem o que vocês acham que é importante e que seja adequado, né? Então, fica à vontade. Sempre os nossos encontros ficam com gostinho de quero mais mesmo. E aí, a gente entrar em contato, vocês entrarem em contato com a pessoa que Isso, conversou, porque uma conversa entre especialistas não é uma conversa de 1 hora. Então, a gente só não deixa dá. o gostinho para vocês e para a gente também, né? Eu já estou pensando que eu preciso falar uma coisa com a Silênia também, sabe? Então, assim, é esse gostinho. Hoje eu e a Fê, a gente estava conversando, a Fê viajou um tempo atrás, e a gente fez um encontro, daí agora eu acabei de voltar de viagem. E mostrei uma foto para ela, falou, eu tenho que voltar para lá. E eu falei, eu também. Então, sabe aquele negócio da viagem, que a gente viaja e É. sempre fica com um gostinho de que não viu tudo e que precisa voltar? Eu acho que a nossa conversa entre especialistas é isso, a gente fica com gostinho, mas todo mundo que a gente convida, ou está no grupo, ou tem muita disponibilidade também para conversar
no privado. Então, fiquem super à vontade. Sim, E se alguém tem mais alguma coisa, alguma pergunta, a gente tem uns minutinhos aí. isso. Uhum. Vamos deixar a Évila falar, então, que a Évila pôs uma pilha aqui na gente, agora tem que acabar de falar, né, Évila? Como é que é usar Cruzinère nas aulas de inglês para formação de frases, é isso? Na verdade, é uma forma de. Nós usamos, após apresentar, por exemplo, as sentenças, um tempo verbal, então, um tempo presente ou passado. Em inglês, a organização das sentenças é diferente do português, porque nós precisamos usar um verbo auxiliar para Sim. fazer perguntas e para fazer sentenças negativas. Mas nós usamos para todas as sentenças afirmativas. Então, para o aluno, depois de você fazer a apresentação, fazer o exercício escrito, então, para ajudar na fixação, na assimilação e na consolidação dessa estrutura em inglês, principalmente com sentenças negativas, interrogativas, nós usamos os rods atribuindo aí as cores você utiliza o seu gosto. Então, por exemplo, do you like apples? Então, o do, que é o verbo auxiliar, ele vai ter sempre a mesma cor. Ele vai ser o maior, porque é mais difícil para nós estruturarmos em inglês mentalmente sem ter esse treino, né? Lembrar de que, na hora de fazer a pergunta, eu tenho que colocar esse verbo auxiliar, que representa o tempo presente. Então, o do, ele vai ter, essa barrinha vai ser maior, com uma cor diferenciada, digamos, o laranja. Aí, o sujeito, né? E aí uma forma também de organizar as partes do discurso, né? A classe gramatical. Então, para cada parte do discurso, você atribui uma cor diferente. Então, você pode utilizar uma worksheet, né? uma lista de exercícios com as palavras embaralhadas. Isso depois de ter apresentado, deles terem feito o mínimo de treino, né? Para poder começar essa distinção. E aí você pede ao aluno para ele desembaralhar, mas ele pode usar como referência os rods, sabendo que cada um representa uma parte do discurso. Se eu quero uma sentença, estruturar uma sentença negativa, aí ele já sabe que ele vai utilizar o sujeito, o verbo auxiliar com a partícula negativa, o verbo principal e as demais partes do sujeito. Então, a gente usa nesse sentido. Bacana. Legal. Mais alguma coisa, gente? Alguém? Já estão te parabenizando aqui, Sulênia. Você consegue ler o chat? Consigo ver, só não consigo responder, mas obrigada, viu, gente? Eu estou sempre à disposição. Às vezes eu não consigo participar porque eu estudo, faço faculdade à noite também, e às vezes eu não consigo, mas eu de vez em quando estou olhando o grupo, gostaria de participar mais, mas se vocês precisarem de qualquer coisa, pode me chamar, que eu estou à disposição mesmo para falar um pouquinho mais da área da matemática, da minha experiência como professora. Também já fui professora de sala de aula, então eu gostaria de estar à disposição para vocês, tá bom? Que bom. Obrigada. Tá? E E se depois eu falo, prepare alguém que me vão te perguntou chamar para vendas. Ai, tá bom, gente. Eu tenho material direitinho, eu passo para vocês se vocês Coloca no tiverem grupo. Na interesse. verdade, Tá bom. Tá bom, eu agradeço de verdade, viu? Não sei se consegui passar tudo, mas queria ter passado mais. Olha, eu Bora acho que falar. eu Foi acho que maravilhoso, ninguém teve dúvida no final, Ai, é que sinal bom. que foi muito Adoro falar. esclarecedor. Sim, Não, adoro eu acho falar. que você passou tudo que você tinha se proposto, né? Eu acho que foi Aham. legal, trouxe dentro de um estudo de caso que foi legal, Isso. né? A sua organização para o seu planejamento me chocou, eu acho assim, foi incrível, né? Acho que foi muito bom mesmo. E aí a gente tem um monte de dúvida, um monte de pergunta, mas eu acho que seria de aprofundar tudo que você falou. Tá. Então, eu Tá acho que bom. fica tranquila, Sulênia. Você deu um Tá bom. ponto do que você se propôs aqui comigo com a Fê, e o pessoal Tá bom. participou, né? A Uhum. gente agradece.